Tudo bem, pessoal? Primeiramente, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Eduardo, grande amigo de longa data. Tentar responder um pouco as perguntas de vocês. Já de antemão, já digo que é uma honra enorme estar nessa função aqui. Bom, eu nasci em Cascavel, no interior do Paraná. Eu fui nascer lá, sou de uma família de gaúchos, mas acabei nascendo lá no oeste, porque minha mãe era mãe solteira, engravidou. E o meu avô achou por bem que ela devia ter seu rebento bem longe dele. Depois, é claro, eles fizeram as pazes, mas o fato é que eu nasci no Paraná, quase que em exílio forçado, que era, de certa maneira, era uma onda quase que predominante na cultura, especialmente a cultura gaúcha, sempre tão atrasada, sempre tão machista, sempre tão cheia das coisas que ainda hoje existem na nossa vida cotidiana, mas que na época, nos anos 80, nasci em 1980, ano em que John Lennon morreu, ano em que Sartre morreu, ano em que tanta coisa importante aconteceu por bem ou por mal, e eu nasci nesse contexto, e esse contexto era bastante complicado para as mulheres. Eu sou um filho de mãe solteiro, estudei mediante programas de bolsa e desse tipo de financiamento coletivo que agora está muito em voga, mas na época era muito raro, mas que acontecia com algumas pessoas. Havia alguém que pagava os estudos de alguém do que se chama hoje de periferia. Na época também não se chamava de periferia, na época havia pobres e ricos e só. A gente não tinha essa ideia de classe média nem de periferia. A periferia não se identificava como uma parte fundamental do debate político, havia menos espaço para essa identificação. Isso é sem dúvida nenhuma uma conquista. Então eu nasci numa família pobre, não muito pobre, mas pobre, que sempre entendeu a educação como a única possibilidade de se fazer algum tipo de ascensão social, e toda a família acabou se dedicando, ou pelo menos grande parte da família acabou se dedicando aos estudos, e a carreira a carreiras mais pragmáticas para ocupar cargos no serviço público, porque o concurso público era uma rota mais garantida de ascensão. Já aí já de certa forma tem um delineador, um marcador muito específico de classe, porque não havia para a minha família, que é evidentemente negra, não havia nenhuma possibilidade de se confiar na meritocracia e na benevolência das empresas. Então o setor público sempre foi um lugar onde o concurso poderia oferecer algum tipo de igualdade de condição na competição. Eu me formei em letras na PUC. Na época não tinha ProUni, na época não tinha nenhum desses programas, mas havia um programa que a PUC fazia, que era de financiamento. Não era financiamento, era assim, era um abatimento. A PUC, se você estivesse fazendo um curso de licenciatura, qualquer um de licenciatura, você ganhava 40% de desconto nas mensalidades. Então eu estava nesse bonde aí, ganhava 40% de desconto. As coisas foram acontecendo. Depois eu fui fazer mestrado na FAMECOS, na PUC ali, mas no prédio da frente, com bolsa, CNPq. Depois eu fazia o doutorado fora do Rio Grande do Sul, na Unicamp, com bolsa também. Depois eu fazia o doutorado de sanduíche, com bolsa também, bolsa CAPES. Fui fazer em New Jersey, fazia na Rutgers, que era uma universidade que me interessava muito, porque afinal de contas ela tinha todos os elementos que eu estava procurando na época, que era uma grande orientadora, que era a Barbara Foley, que era grande conhecedora do Ralph Ellison, que era o meu autor que eu estava pesquisando, meu autor de culto, por assim dizer, por mais estranho que isso pareça. E também o Ellison tinha dado aula na Rutgers, então para mim todos os caminhos apontavam para ir para lá, para Nova Jersey, que é do lado de Nova York, então acho que isso também a gente não pode fingir que não, isso atrai também. Minha formação, aí depois do doutorado eu fiz um pós-doc aqui na URGS. Depois eu ainda estou num pós-doc na USP, porque eu acho que é sempre importante a gente estar nessas movimentações. Então, nesse momento, eu tenho um pós-doc concluído na URGS e um em conclusão na USP, mas
essas coisas de formação acadêmica, a gente sempre tem que ter cuidado, porque a gente não pode acreditar que elas se encerram no currículo Lattes ou que elas se encerram no momento em que acaba os ciclos. A gente sempre tem que estar em formação, a gente sempre tem que tentar estender ao máximo os nossos contatos de pesquisa, porque ninguém pode se dar por pronto quando o assunto é conhecimento, quando o assunto é pesquisa. Bom, eu comecei publicando em 99 um livro de poesia chamado Os Mortos, um livro terrivelmente ruim. Depois eu fui para prosa, aí publiquei outro livro ruim chamado Precário. Depois outro livro ruim chamado Revelações para Idiotas. Aí eu parei de escrever, publiquei um conjunto de contos chamado O Quarto de Judas, que são livros bem ruins mesmo. E aí só lá em 2018 que eu fui retomar a produção de ficção, e aí com obras que já me interessam mais, que me envergonham menos, que é O Pequeno Espólio do Mal, que foi indicado ao Prêmio Açorianos de Narrativa Longa, foi indicado ao Prêmio Odisseia Literária. Então acho que foi um livro que me deu muita alegria, tem dado ainda, que é a história de é uma distopia sobre um mundo governado por cães. Uma vez num evento de literatura alguém disse, não é uma distopia, é uma utopia, porque seria um sonho ter um mundo governado por cães. Eu achei engraçado o xiste, mas não entro nessa questão se é uma distopia ou uma utopia. Acho que cada um pode, cada leitor, cada leitora pode fazer sua interpretação, mas sem dúvida nenhuma é o meu livro que me deu mais espaço e visibilidade até hoje. Depois teve Manipulação das Rosas, que é um livro que de acolhida surpreendente. Lancei esse ano, no meio da pandemia, de um nível de experimentalismo absurdo, e tem tido uma acolhida muito grande, está me surpreendendo, porque é um livro que possibilita pouca comunicação com o público amplo, mas que talvez por conter um tipo de projeto estético cada vez mais raro no Brasil, ele tem tido uma acolhida que me agrada por demais. Então tem sido bem tratado pela crítica. Tem um colega meu que diz assim, você não merece ser bem tratado pela crítica, porque você como crítico trata as pessoas de forma muito cruel. Claro que não é verdade, eu não trato ninguém de forma cruel, mas o trabalho do crítico é um trabalho é complicado, sob todos os aspectos. Os críticos não podem esperar muitos afetos. É triste, mas é assim que as coisas são. Eu fui estudar o Ellison, porque o Ralph Ellison era o meu autor preferido, mas isso foi um acidente. Ele se torna um autor preferido muito tempo depois de eu ter lido a primeira vez que eu li por indicação do Kelvin Falcão, um grande amigo que hoje é professor da Unirio. Ele me entregou o livro, eu achei o livro não uma porcaria, mas achei o livro banal, e só depois, 2 anos mais tarde, eu fui reler e fui entender que o que eu tinha achado banal fazia todo sentido agora, e depois o livro se tornou um livro fundamental para mim, e foi por isso que eu fui para fora estudá-lo. E ele está completamente inserido na ideia dos autores que me influenciaram de maneira decisiva. Foi por causa dele que eu voltei a escrever a ficção, a voltar para a literatura. Eu me voltei de novo para o texto de ficção. Foi por causa dele. E claro, me influenciaram também o Chuck Palahniuk, que pouca gente lembra, mas é o autor daquele Clube da Luta, que foi um filme que foi muito importante na minha geração, e que depois ele hoje o Chuck Palahniuk é um autor bem menos badalado que foi um dia, mas o fato de ele ter trazido para a literatura esse frescor me influenciou bastante. Eu fui muito influenciado por ele, fui muito influenciado pelas coisas locais, pelo Paulo Bentancur aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui muito influenciado pela ideia que o Rio Grande do Sul carregava de que aqui se lia literatura mais do que o resto do país, uma coisa bairrista, bastante preconceituosa e francamente mentirosa, mas que fez a minha cabeça durante muito tempo. Então acho que isso tem um peso. Também é verdade que havia um cenário cultural muito mais fértil do ponto de vista do investimento em cultura. Nós tínhamos governos, e aqui está falando um crítico radical das experiências dos governos petistas, um crítico pela esquerda, né? Eu sou filiado ao PSOL, é importante que se diga isso, sou um marxista, sou um autor de filiação marxista, então é importante que se entenda de onde vem essa crítica. Mas
A despeito de tudo que se pode dizer do PT, e há muito que se possa dizer, Porto Alegre, é preciso reconhecer que Porto Alegre é uma cidade muito mais interessante. Eu cheguei em Porto Alegre em 92, 93, final de 92, e havia em Porto Alegre esse espírito de ação, de criação, de cultura para todos, havia projetos, havia publicações. Então eu acho que isso me influenciou mais do que autores pontuais. Eu acho que mais importante foi o ambiente em que eu saí. Eu saí de uma cidade do interior chamada Rio Grande, na fronteira, ó, tu fala, na metade sul, vocês devem conhecer Rio Grande. E Rio Grande, para quem morava em Rio Grande, como eu, Pelotas tinha mais ou menos a mesma relação que Newark tem com Nova York, assim. Newark, é uma cidade onde eu morava, ela ficava a 15, 20 minutos de trem de Nova York. E as pessoas que queriam, quando queriam se sentir poderosas, iam para Nova York. Quando queriam comprar alguma coisa que valesse mesmo a pena, compravam em Nova York. A gente fazia a mesma coisa nos anos 80 em Rio Grande. Quando a gente queria realmente comprar algo importante, a gente comprava em Pelotas. E quando a gente queria fingir que era importante, a gente mentia que tinha comprado tal coisa em Pelotas. Essa camisa de Pelotas, esse doce de Pelotas, isso se estendia tudo até os livros. As livrarias de Rio Grande tinham duas só, eram pequenas, mas a maior delas, a Mundial, era de Pelotas. Então havia um fascínio pelo tipo de vida cosmopolita que a gente imaginava que Pelotas tinha àquela altura. E eu acho que quando eu vim para Porto Alegre, isso se intensificou e eu pude encontrar uma cidade que era uma cidade muito acolhedora para quem queria lidar com as questões da cultura. Havia cinema, havia teatro, havia muito teatro, havia muito cinema, havia muita livraria e havia umas pessoas muito interessadas em fazer isso dar certo. Isso mudou muito ao longo dos anos, especialmente em Porto Alegre. Como eu disse antes, o Ellison foi um acidente. Eu não procurei esse autor. Eu nunca fui um autor interessado em representatividade. Nunca me interessou isso. Foi depois do Ellison que essa onda tomou conta de mim, assim. Então eu acho que o Ellison tem parte nisso. E a ida para os Estados Unidos também, porque quando você faz parte de um de um grupo político, o anti-americanismo é muito forte. E então várias coisas do meu esquerdismo brasileiro me levaram a um apagamento do papel americano na minha formação cultural. E quando eu cheguei em Nova York, quando eu cheguei para fazer o sanduíche, essas coisas voltaram de maneira muito forte. As minhas relações com a cultura negra, pop, as minhas relações com os autores negros. Então, eu acho que, de certa maneira, eu não quero parecer excessivamente colonizado, mas ter vivido nos Estados Unidos por um breve período de tempo, foram 10 meses só, menos que um ano, ter vivido lá, ter podido ter essa experiência de ser um aluno dessas universidades que faziam a minha cabeça e ter convivido com a comunidade negra americana, mudou bastante a maneira como eu me via e mudou de maneira decisiva a maneira como eu achava que tinha que me colocar como homem negro no Brasil, um país cujo racismo existe, sempre existiu, mas que sempre foi um pouco menos inteligível do que o racismo que a gente via nos filmes americanos. Não é que não havia racismo no Brasil, é que a maneira como se processava era tão diferente da maneira americana, e como a gente não tinha produções que tratassem disso na literatura de massa, na TV de massa, naquilo que era para todo mundo, não havia esse alcance, a gente tinha a sensação de que, bom, se racismo é o que os americanos dizem que é o racismo, então aqui não há racismo. Isso foi uma lição que eu aprendi ao longo dos anos e que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, isso ficou muito claro que era um truque da elite brasileira, elite branca brasileira, que sempre quer apagar o principal componente dessa história, que os negros trabalham no Brasil mais do que os brancos e recebem menos, e ao contrário dos Estados Unidos, cada vez que a gente resolve contar essa história, que a gente resolve dizer, olha, tem algo errado, tem caroço nesse angu, no Brasil as pessoas dizem não, aqui não há racismo. Então isso ir para os Estados Unidos de uma maneira muito específica mudou o meu modo de ver as coisas, de me ver como ser humano e como autor também. Como Para citar nomes de pessoas que estão fazendo a diferença na literatura, eu diria que a Priscila Pasco é um nome que vocês devem prestar muita atenção.
gaúcha. Eu não gosto de fazer citação às pessoas com as quais eu tenho relação emocional. Em todo caso, eu não posso deixar de marcar a Fernanda Bastos, que é minha esposa, mas muito mais e muito maior e muito mais do que tudo isso, é uma escritora, uma poeta incrível, que tem feito um trabalho muito interessante na área da poesia. Aliás, fiquem de olho, porque é muito provável que a poesia brasileira esteja hoje muito acima da nossa produção de prosa. A nossa prosa ainda está muito ligada à necessidade de fornecer histórias para a burguesia, os romances mais palatáveis, para que as pessoas possam fazer resenha, para que as pessoas possam. Acho que tá muito, tá muito, não vou dizer atrasado, mas assim, tá muito água com açúcar esses nossos romances. A gente tem que colocar um pouco mais de tensão, e a poesia tem feito isso. Então acho que assim, fiquem bem de olho nesses dois nomes. A Priscila Passo, que é uma contista, que faz uma coisa, por que eu disse isso? Porque a Priscila faz uma coisa muito diferente de romance, de conto. Ela faz um tipo de experiência mais intimista, no qual a linguagem é o que importa, e não tanto essa coisa de contar uma historinha do início ao fim, cujo objetivo é, de uma maneira muito tacanha, reduzir e simplificar o mundo para os nossos olhares de classe média. Acho que ela não faz isso. Acho importante é a Fernanda Bastos, porque a poesia realmente é a nova forma de revolução, talvez a única possível no Brasil. Autores clássicos que me influenciaram sob maneira, eu não sou dessa turma das pessoas que dizem que a gente tem que deixar os clássicos. Eu não acho. Eu acho que os clássicos são fundamentais. Claro que eu tenho muitas exceções desse termo, autores clássicos. Vamos lá. Shakespeare é de longe meu preferido. Não se esgota, não se esgota rápido, não se, não se permite nenhum tipo de rotulação. É um autor que faz rir, faz chorar, é um autor que nos coloca no limite daquilo que nos envergonha e daquilo que nos orgulha como ser humano. Eu acho que claro que todo mundo vai dizer assim, tem que ler o Hamlet, óbvio que tem que ler o Hamlet, é óbvio que tem que ler o Romeu e Julieta, mas, e principalmente o Romeu e Julieta, que sofreu tantas adaptações que acabou se desmaterializando como livro. Hoje virou só uma mera sombra do que era a peça. Mas especialmente eu acho que a gente tem que pensar no Shakespeare como um autor que nos possibilitou entender que às vezes os caminhos são mais importantes do que as pessoas que fazem os caminhos. E eu acho que para nossa vida nessa sociedade capitalista, em que o ego virou uma fotografia do próprio ego, em que a individualidade virou uma simulação da individualidade, em que parecer ser algo já me completa, em detrimento de eu ser alguma coisa que me causa dor sempre. Então eu acho que o Shakespeare é um antídoto bacana para tudo isso. Eu também diria, nessa mesma toada, eu diria o Dickens, que eu tive uma fase muito Charles Dickens. Eu tenho uma alma romântica, assim, então, então eu realmente tive uma fase Dickens. Eu li todos os romances, aqueles mais importantes, eu tive que ler, e eu gostei de ler. Eu achei que era importante, e eu me via naqueles personagens, no personagem do órfão, evidentemente. Jane Austen também, que foi uma autora que durante muito tempo foi apagada, ridicularizada, menosprezada, e que é magnífica e tem que ser sempre lida. Leiam Jane Austen, pelo amor de Deus. E o Kafka. Eu acho que o Kafka é um autor que balançou todas as minhas estruturas de clássicos, assim. Depois tem outros autores que não são clássicos no sentido, assim, de canônicos, mas eles operam com num campo que para mim é fundamental, que é o da formação de um bom escritor, de uma boa escritora, e, portanto, de um bom leitor, de uma boa leitora. Eu diria que o Walt Whitman foi um poeta que me deixou absolutamente fascinado. O espírito da criação, o espírito da produção, o espírito de liberdade. Eu acho que eu jamais poderei esquecê-lo, e esquecer essa experiência, a primeira vez que eu li os poemas dele, que eu me senti verdadeiramente
pertencente a um tipo de destino que é o destino da liberdade. Acho que isso é uma coisa muito rara que só grandes autores e grandes poetas conseguem fazer e o Walt Whitman conseguia. Meu conselho para quem quer ser escritor é não seja, hipótese nenhuma. Eu acho que existe muita confusão entre ser escritor como alguém que vai ter uma vida de escritor famoso, bem-sucedido, reconhecido. Isso não é verdade. É, o trabalho do escritor é um trabalho como outro qualquer e, em geral, esse trabalho é ridicularizado, esse trabalho é vilipendiado, essa situação do escritor, ela beira a marginalidade sem nenhum tipo de glamour. Então não seja escritor, seja um cidadão muito bom, muito bacana, com amores, com dores, e nas horas vagas você se dedica lá a produzir alguma coisa que talvez seja importante. Por que eu digo isso? Porque mais importante do que ser escritor, e tem uma legião de pessoas que querem ser escritoras para pagar essa sensação que nós temos na sociedade de consumo, de que se a gente não for alguma coisa de visibilidade, a gente não é nada. Então, mais importante de ser escritor é ser leitor. Por que eu digo isso? Porque ler é uma coisa que vocês vão poder fazer sempre e que vai sempre trazer recompensa. Ler o livro, mesmo um livro ruim, é melhor do que não ler livro algum. Então, ler sempre traz recompensa, leitor é positivo. Ser escritor, não. Ser escritor é uma coisa absolutamente dispensável. Se vocês tiverem que ser, vocês sentem dentro da alma que precisam ser escritoras, então sejam, claro, mas evitem ser escritores, evitem fazer da literatura o centro da vida de vocês. Isso vai onerá-los economicamente, isso vai desgastá-los emocionalmente, e isso vai gerar uma sensação de incomunicabilidade que é desnecessária. A vida já tem muitos sofrimentos, aí divórcios, cânceres, Parkinson, todos os males que a vida pode trazer. Então não precisa fazer esse sacrifício. Não seja escritor, não seja escritora. Mas se tiver que ser, se for inevitável, aí você procure aí se informar sobre o que você pode fazer para melhorar o texto, que literatura ainda é texto. Não gosto dessa ideia de escritor de verdade versus escritor de mercado. Acho uma coisa meio fascista, assim. Eu acho que eu divido os autores entre aqueles que trabalham para o capital e aqueles que trabalham contra o capital. Aqueles que trabalham pelo poder e aqueles que trabalham pela potência. Aqueles que desejam que as coisas continuem como estão para o resto das pessoas e que mude para elas, e aqueles que desejam que as coisas mudem para todo mundo e que a gente viva finalmente um mundo menos injusto. E quando eu digo injusto, eu não digo só do ponto de vista político prático, assim, que a esquerda chegue ao poder, que os operários tomem o poder. Não é só isso, mas que a gente tem uma vida melhor. A nossa vida é muito ruim, a nossa vida é muito mesquinha, a gente perde muito tempo tendo que fazer rotinas para pagar o aluguel, para pagar os medicamentos. A gente gasta muito dinheiro em antiácido porque as nossas rotinas são tão estressantes que a gente cria úlcera com 20 anos, e aí a gente resolve que o barato da coisa mesmo é recorrer a outras substâncias ilícitas às vezes, que acabam nos levando a lugares mentais ainda piores, e aí a gente acaba chegando à conclusão de que talvez então não são as drogas o caminho, seria a religiosidade, e a gente acaba tornando a religiosidade, que é algo muito importante, uma muleta para a falta de sentido da nossa vida, o que não é bom, óbvio que não é bom, e que vai dar errado, óbvio. Então, assim, eu acho que para mim é muito interessante essa ideia de que os autores de verdade, por assim dizer, não gosto desse termo, mas assim, os autores que fazem sentido são aqueles autores que nos possibilitam a combater o poder, para usar a linguagem do daquele do rap, do hip hop, dessas coisas que interessam, aquelas coisas que fizeram a minha cabeça, Spike Lee, Fight the Power, Public Enemy. Eu acho que tem essa coisa. Vocês precisam procurar cada vez mais gente, autores, filmes, músicas que coloquem vocês em contato com aquilo que vocês realmente sentem que é a vocação de vocês, que é a liberdade. Eu acho que se os autores, mesmo os autores ruins,
colocam vocês em contato com isso, então esses são autores de verdade. Agora, se esses autores estão adulando vocês, estão levando vocês para uma situação de mais subalternia ainda, isso entra autoajuda no meio também. Essa ideia de que nós somos grandes milagres e que nós merecemos tudo e de que nós nunca erramos e quando erramos temos o direito ao perdão, porque afinal de contas nós somos pequenos floquinhos de neve caindo do céu e que merecemos afago. Isso realmente não me interessa e não deve interessar vocês. Eu acho que todos nós merecemos perdão, sim, todos nós merecemos um desconto, sim, mas todos nós temos que ter total noção de que a liberdade tem um preço. E às vezes esse preço é fundamentalmente o sofrimento. Às vezes, para fazer o que você quer, você precisa ficar sozinho, e ficar sozinho dói. Às vezes, para ter o emprego que você deseja, você precisa se mudar da cidade, e se mudar da cidade dói. Às vezes, para morar na cidade que você deseja, você precisa mudar radicalmente sua condição de vida. E mudar radicalmente sua condição de vida dói. Às vezes, você precisa dar uma guinada na sua vida amorosa. Isso evidentemente dói. Exercer essa liberdade, para poder exercer essa liberdade, para mim, para isso acontecer de maneira ampla, é preciso que vocês tenham grandes autores e autoras que estejam dentro da cabeça de vocês, e filmes, e peças de teatro, e músicas, dizendo a todo tempo para vocês que vocês têm o direito a exercer a liberdade de vocês. E é isso para mim que caracteriza uma literatura de verdade, assim, autores de verdade, aqueles que estão ao lado de vocês para auxiliá-los a se emancipar. Esse é o papel para mim da arte, trabalhar pela emancipação, enquanto todo o resto está trabalhando para a subalternia, para que vocês, todo mundo batalhando para que vocês façam aquela coisa do Pink Floyd, né? Virem só mais um pedacinho da engrenagem. Eu acho que, de uma maneira geral, eu respondi tudo. Claro que deve ter ficado um monte de coisa por aí, mas eu queria muito que essa ideia ficasse fixa em todo mundo aí que está nessa conversa, que a literatura tem que ser esse componente desagregador, tem que ser esse componente libertador, esse componente que quebra correntes. É por isso que a literatura é tão importante para um país como o nosso, um país escravocrata ainda hoje. A gente tem ainda hoje pessoas em situação análoga à escravidão. Eu não estou falando de carvoarias no interior, eu estou falando de cidades como São Paulo, onde a gente diariamente tem notícias de pessoas que trabalham 15, 16, 20 horas por dia para produzir o seu próprio sustento e sem direito trabalhista nenhum. Isso também é escravidão, não é a mesma escravidão que o meu povo passou, mas é um tipo de escravidão e nós temos que combatê-la, e a literatura serve para isso. A literatura serve para colocar fazer uma pausa no tipo de pensamento que permite que essas coisas se naturalizem nos nossos olhos. A gente está vivendo agora uma época de eleição e muita gente está pensando em votar em candidatos que pareçam os mais sensatos. E eu digo assim, a sensatez não costuma dar bom aconselhamento intelectual, porque não são raras as vezes que a sensação de que a gente está fazendo o que é sensato, o que é certo, o que é equilibrado, o que parece mais viável, nos leva a um esticamento dessa corda, a um prolongamento de situações que deveriam ter sido interrompidas desde o começo. Todos os abusos, sejam eles emocionais, sejam eles da violência física mais pura, todos os abusos nascem da ideia de que o abuso não é uma coisa a se estranhar. Por isso que eu disse que é tão importante ter essa ideia de uma literatura que deixa as pessoas cada vez mais possíveis de serem emancipadas por elas mesmas. E essa emancipação vai produzir, para mim, de maneira definitiva, a libertação que nós precisamos.
que é a libertação dos indivíduos enquanto indivíduos. E aqui não está falando, não estou falando nenhum absurdo neoliberal. Essa identidade que as pessoas veem à disposição nas prateleiras, essa identidade que elas veem celebradas nos comerciais de TV, nas revistas da semana e até na literatura, ultimamente a gente tem visto muito isso, o empoderamento e tal, essas coisas todas, elas precisam ser vistas com uma distância bem razoável e vocês precisam sempre se perguntar, será que isso é emancipação ou isso é um alongamento da situação de opressão? É, quando a gente faz, eu digo a gente não, eu digo a gente, mas não é a gente, porque eu sou vegetariano, mas quando a gente come carne lá, quando a gente vai no supermercado comprar o bifinho, aí a gente diz assim, não, eu gostaria muito de ser um dia vegetariano, mas eu prefiro só estabelecer o que é razoável, não vou parar de comer carne, mas eu vou fazer o segunda sem carne. Tipo, isso é legal, mas prestem bem atenção se vocês não estão só esticando o momento que vocês vão acabar com uma opressão. No caso, a opressão dos bichos, ela é mais a gente pode discuti-la de maneira mais ampla, mas a opressão do ser humano, essa tem que acabar, essa pelo menos a gente deveria concordar que ela tem que acabar agora. Então, tudo aquilo que não trabalha para acabar com a opressão do ser humano pelo ser humano, não deve servir para vocês. Ainda que seja literatura,